Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nessa terça-feira comentando sobre Golden State Warriors e Miami Heat. Esse jogo aí que era muito aguardado, né, cara? O que desde quando a troca do Butler pro Warriors foi confirmada, era um jogo que a galera tava louca pra assistir por conta do reencontro do Butler com a torcida do Heat. Hoje foi a primeira vez que o Jimmy Butler foi para Miami, desde a troca. Existia toda uma expectativa para ver como que ele seria recebido, se a torcida do Heat ia vaiar ou se iria aplaudir Butler. Acabou que o que rolou foi um mix dos dois, né? Teve ali uma parte da torcida que aplaudiu, outra parte que vaiou. Durante o jogo, né, na maioria das vezes que ele pegou na bola, ele foi sim vaiado, mas aí normal. Só que quando passou ali o vídeo, o Heat fez pra ele, teve sim uma parte da torcida que vaiou, mas teve muita gente também que aplaudiu, porque independente da forma como o Butler saiu do Heat, que foi sim uma forma chata, foi sim uma forma ruim, forçando a troca, causando ali nos bastidores, ele realmente não dá pra falar que ele saiu pela porta da frente, né? Foi o caso. Mas independente do jeito que ele saiu, cara, o Butler ele fez muito pelo Heat, né? Vamos falar bem a verdade, nos últimos anos, se o Heat foi uma franquia relevante na NBA, se o Heat chegou nas finais que chegou, foi por conta do Jimmy Butler. Foi por conta do Jimmy Butler, principalmente em 23, que ele fez um dos melhores playoffs que eu já vi de um jogador. E o Butler fez no playoff de 23, poucas vezes eu vi um jogador fazendo. Foi uma coisa absurda. Então, era já esperado esse mix de sentimento por parte dos torcedores. E aí o jogo aconteceu e tal, o Warriors sem o Stephen Curry, novamente o Curry não jogou, depois de desfalcar o time contra o Hawks, desfalcou de novo hoje. Existe a expectativa dele voltar pro jogo de sexta, se não me engano, que é contra o Pelicans, talvez. Acho que é contra o Pelicans. Mas pra hoje ele não jogou. E assim como aconteceu contra a Atlanta, ele fez falta pra caramba. De novo, o ataque do Warriors não soube lidar com a ausência do Curry. O Warriors, de novo, entregou uma atuação horrorosa, patética, que dá pra gente classificar assim. Atuação patética do Golden State. Não tirando o mérito do Heat, que fez um jogo fantástico. Miami, depois das 10 derrotas seguidas, né, conseguiu hoje emplacar sua segunda vitória seguida. Venceu aí de uma forma tranquila, 102-86. Fez uma atuação muito boa. Primeiro tempo muito dominante, muito controlado ali dos dois lados da quadra. Uma eficiência absurda, chutando para mais de 70% para 3, para mais de 55% no geral. Tyler Hero, Alec Burks, Andrew Wiggins castigando no perímetro. Adebayo jantando a defesa do Warriors. Foi um primeiro tempo excelente do Heat. Excelente, tanto que foi pro intervalo vencendo por quase 20. Se não me engano, foram 17 de vantagem. Então o Heat fez um puta primeiro tempo. No terceiro quarto, o Heat não foi tão bem assim, até por conta da melhora do Golden State. O terceiro quarto foi de longe o melhor momento do Warriors na partida. E talvez o único momento realmente bom, né, que o time teve. Fez um terceiro quarto bom, diminuiu ali o prejuízo para 13. Chegou até a diminuir para um dígito só. Mas no fim ali o Heat conseguiu botar 13 de vantagem. Tyler Hero, Davion Mitchell mataram boas bolas. E aí no quarto período, cara, o Heat foi, né, avassalador. Golden State precisou de 4 minutos para conseguir os 2 primeiros pontos no quarto período. Só foi pontuar depois de 4 minutos.
E nisso o Heat foi aumentando a vantagem. Foi botando 13, 15, 17 de vantagem. E aí depois que o Heat abriu 20, o Warriors jogou a toalha, né? O Steve Kerr tirou os titulares, botou as reservas. E aí o Heat só precisou esperar o tempo passar. Em 112-86, jogo tranquilo de Miami. Muito mérito do Heat, mas também um demérito enorme do Golden State. Um jogo fraco, um jogo com zero intensidade. Zero intensidade. Nem o Draymond Green jogou com intensidade hoje, nem o Jimmy Butler. Jimmy Butler, que era quem mais tinha que mostrar intensidade, que mais precisava, né, mostrar intensidade por conta da questão de estar jogando contra o seu ex-time, na sua ex-casa, e sendo o grande nome do Warriors, né, na ausência do Curry, o Butler precisava assumir a responsa, não fez isso, fez um jogo de merda, essa é a grande verdade, 11 pontos com 5 de 12 nos arremessos, só foi pro lance livre uma vez no jogo, uma vez. Jogo fraquíssimo do Butler, assim como de todos os jogadores do Warriors. Hoje é difícil salvar alguém, cara. Hoje é difícil. O Gui fez um jogo bom, jogou 20 minutos, 3 bolas de 3 convertidas, 3 rebotes. Gui fez um jogo bom. Kuminga teve seus momentos, mas também pouco para 25 minutos em quadra. Podziemski, mais um jogo fraco. Moses Moody fez um jogo horrível. Horrível, Moses Moody, 0 de 9 para 3. Gary Payton pouco apareceu. Draymond Green também horrível. O Podziemski, talvez eu esteja sendo injusto. O Podziemski não fez um jogo horrível. Fez um jogo fraco. Foi um jogo ok pro Podziemski. Um jogo ok, vai. Eu tô pesando a mão demais no Podziemski. Ele não, ele fez um jogo ok. Mas o restante do time, cara, muito abaixo. O Steve Kerr também muito apático durante o jogo. Sabe, o Warriors ali tomando taca, tomando apavoro, e o Steve Kerr ali, sem fazer nada, sem... Sabe, parece que o Steve Kerr já tava pronto pra derrota. Enfim, isso é o que eu tive, pô. Tá enganado, até porque é algo subjetivo, né? Mas eu achei que faltou um pouco mais de pulso pro Steve Kerr. E faltou postura pro Golden State. Faltou postura, faltou atenção. E, acima de tudo, faltou basquete. O que sobrou no Heat faltou no Golden State. O Heat hoje teve muito volume de jogo, teve muita intensidade, jogou muito bem. Basicamente todo mundo que pisou em quadra pelo Heat jogou bem, né? Andrew Wiggins fez um jogo bom. 10 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 3 tocos, 3 tocaços. Fez um primeiro tempo de muita eficiência. No segundo tempo caiu de rendimento, mas também nem precisou tanto. O Adebayo fez um baita jogo do Adebayo. 27 pontos, 8 rebotes, 2 de 3 para 3 pontos. Jogaço do Bam Bam. Jogaço. O Kelewar, né, o novato, fez um jogo excepcional. O primeiro tempo dele foi bizarro de bom. Terminou com 14 pontos, 10 rebotes. Essa dupla, Kelewar e Bam Adebayo, pensando no futuro, é uma dupla que pode dar muitos frutos para esse time do Heat. Sou muito fã desse moleque. E eu já falo dele, ó. Falava dele no draft. Ó, o moleque é bom, uma boa escolha do Heat. Grande acerto do Heat, o Kelewar. E um outro grande acerto, né, foi o Spoelstra finalmente bancar ele de titular. O moleque é realmente muito bom. Tyler Hero, mais uma atuação padrão Tyler Hero. 20 pontos, 7 assistências, com 4 de 4 para 3 pontos. Eficiência gigante. Alec Burks com 5 de 7 no perímetro. E o banco do Heat contribuindo, né? Kyle Anderson fazendo um jogo bom, né? Fazendo aí a lei do ex valer, assim como o Wiggins também fez. Davion Mitchell, sou muito fã desse moleque, jogando muito bem. 12 pontos, 7 assistências, 5 rebotes. Mais um jogo excelente, aparecendo bem na defesa também. Não é à toa que a torcida do Heat já clama por uma renovação com o Davion Mitchell. E basicamente isso, cara. Assim, uma atuação muito boa do Heat, uma atuação eficiente, intensa, jogando a vera, jogando sério. O Heat matou 17 bolas de 3 com 68% de aproveitamento. Foram 26 assistências distribuídas pelo Heat.
42 rebotes pegos, sendo 8 ofensivos. Cara, um jogo excelente do Heat e mais um jogo fraco, mais um jogo... Um jogo pau mole do Golden State. Essa é a real. Um jogo pau mole, mano. Um jogo pau mole. E aí eu entendo que a ausência do Curry tem um peso enorme. Sim, tem um peso enorme. O Curry, ele tem uma influência nesse time do Warriors que é gigantesca. Em termos de, não só de pontos diretos, né? Pontos feitos por ele, mas muitos dos pontos que o Warriors faz no jogo, quando o Curry tá em quadra, tem a influência dele de alguma forma. Ele passando a bola ou ele se movimentando e gerando corredores que proporcionaram a cesta. O Curry, ele é responsável por uma quantidade bizarra dos pontos que o Warriors marca por jogo quando ele tá em quadra. Então eu entendo que a ausência dele é muito sentida. É natural a ausência de um cara desse ser sentida. Mas uma coisa é você, tecnicamente, sofrer com a ausência do seu melhor jogador. Outra coisa é você não ter postura. Outra coisa é você jogar sem vontade. E, na minha opinião, tanto hoje, tanto contra a Atlanta, o Warriors jogou com uma intensidade muito baixa. Muito baixa. Faltou os caras assumirem mais a responsa. Hoje foi muito baixa a intensidade. Contra a Atlanta eu achei baixa, mas hoje foi muito bizarro. Muito bizarro. Uma total apatia. E essas duas derrotas, cara, contra dois times de play-in, né? Elas são derrotas que podem fazer muita falta lá na frente. Porque agora o Golden State vai ter uma sequência dura de jogos. O Golden State pega agora... Ó. Vai pegar agora Pelicans e Spurs. Mas depois pega Grizzlies, Lakers, Denver, Houston e Phoenix. Sequência duríssima. E se o Warriors tivesse ganhado esses últimos dois jogos, que eram acessíveis, cara, o Warriors estava empatado com Lakers e Memphis, em vitórias, pelo menos. Então, dois jogos podem sim fazer muita falta lá na frente, pensando em classificação direta para playoff. Mano, foda, cara. Com certeza, o torcedor do Warriors que parou pra assistir hoje deve ter ficado muito puto, cara. Porque que atuaçãozinha fraca, cara. Fraca. Bem... De novo, pau mole. Atuaçãozinha pau mole. Mas enfim, o que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. O que você achou da postura do Golden State no jogo de hoje? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera. E é isso, minha gente, né? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço, dá uma olhadinha aí no comentário fixado, que vai ter aquele linkzinho que vai te oferecer o League Pass com ótimas condições. Então, pra quem não tem o League Pass, usa esse link. Você vai ter ótimos benefícios, tá bom? Então aproveita. E tamo junto, gente. Tamo junto, abraço, beijo no coração de vocês e tchau.